Amigos, sejam novamente bem-vindos ao Epic Quest. Eu sou Delfim Fernandes e serei o seu guia nessa quest de hoje. Atendendo aos pedidos do Marcos Augusto, Joseph Oliveira, Guilherme Santos e do Outlander Brietson, o tema de hoje será o Dragão Verde. A maioria deles votou pelo tema apenas como dragões, mas como o verde foi o primeiro a ser votado, achei melhor começar por ele. O dragão verde é o terceiro dragão mais poderoso entre os dragões cromáticos. Ele está atrás apenas do azul e do vermelho. Se você um dia der de cara com uma floresta coberta por uma camada de fumaça, dê meia volta. Essa fumaça está ali porque a baforada venenosa de um dragão verde já ficou impregnada na região. É como se esse dragão fosse um tremendo fumante, seja de cigarro ou de alguma outra erva natural. Eles são os dragões mais astutos e traiçoeiros entre os cromáticos, sendo criaturas venenosas tanto no sentido figurado quanto no literal. Ele é o tipo de criatura que vai se render quando notar que não vai conseguir vencer aquele combate, mas só para atacar no momento certo quando o seu oponente baixar a guarda. Ainda assim, não pense que a sua maior arma vai ser a traição. Esse dragão possui uma baforada capaz de exalar um poderoso veneno. E para o terror dos ladinos, esse veneno vai obrigar o personagem a fazer um saving throw de constituição, diferente das outras baforadas que normalmente precisam de um teste de destreza. Assim como todos os outros dragões, eles também são muito territorialistas, e para o terror dos elfos, esse dragão gosta muito de florestas. O seu território normalmente vai ser uma floresta bem verde e bem densa, mas também é possível que ele se interesse por outros tipos de floresta. E como mais um problema para os elfos são a comida favorita dos dragões verdes. E eu acho muito interessante você parar para analisar o ponto de vista de um dragão. Eles são criaturas tão poderosas que eles veem os elfos do mesmo modo que um pescador vê peixinhos no mar. Só que ele faz isso voando pelo seu território ou então andando mesmo, seja nas duas patas ou usando também as dianteiras. E não se engane, esses dragões são predadores bem caprichosos. É bem provável que um grupo de aventureiros passe dias para atravessar uma floresta, só para quando estiver saindo da floresta ser emboscado por um dragão verde. Também é interessante o fato de como esses dragões, assim como os outros, gostam de acumular riquezas. Porém, eles também gostam de acumular figuras heróicas, bardos ou sábios. Ou seja, figuras importantes. E eu não estou falando de figurinhas, pinturas ou algo do tipo, e sim dessas criaturas importantes. Aí você se pergunta, para que acumular criaturas vivas? E a resposta é simples, pela diversão de quebrar essas criaturas usando a manipulação e o medo. Um gancho bem simples para envolver um dragão verde em uma aventura seria o sequestro de um NPC conhecido pelo grupo, seja ele um sábio, um bardo, um herói de guerra, alguma coisa do tipo. Aliás, esse sequestro pode ser feito pelas criaturas que seguem o dragão verde. Entre os seus seguidores estão goblinoides, ethercaps, etins, kobolds, é claro, orcs e os yuan-ti, que são aquelas criaturas meio serpente. Também é possível encontrar elfos servindo um dragão verde, mesmo os elfos sendo a comida favorita desse dragão. Só para completar a parte dos tesouros, esses dragões também gostam de acumular esmeraldas, figuras de madeira, instrumentos musicais e esculturas humanoides. Então, por via das dúvidas, nunca se esqueça de levar um baú cheio de esmeraldas quando quiser atravessar uma floresta especialmente perigosa. Isso pode salvar a vida do grupo. Então, para resumir a personalidade desse tipo de dragão, eu posso fazer um paralelo com o Scar, que é o vilão do filme O Rei Leão. Acho que todo mundo já viu esse filme. Para quem não viu, o Scar é um leão, mas ele é mais fraco do que o seu irmão, que é o leão que é o rei da planície. Então, ele consegue bolar um plano para enfraquecer o seu irmão e assim eliminá-lo quando ele está no seu ponto mais fraco. E esse é o comportamento de um dragão verde quando está lidando com um oponente mais poderoso do que ele, seja outro dragão ou até mesmo um grupo de aventureiros. Mas nós já falamos muito do dragão em si. Vamos dar uma olhada em como é o seu território. Qualquer dragão adulto ou ancião é considerado uma criatura lendária. Dessa forma, ele tem direito a um covil igualmente diferenciado. O covil de um dragão verde normalmente vai ficar numa caverna no centro da floresta. A entrada da caverna pode ser de vários tipos, seja uma entrada escondida por uma cachoeira ou então num penhasco. Ela pode ter também uma entrada submersa ou só uma escondida pela vegetação.
No mesmo modo que as outras criaturas lendárias, o Covil do Dragão Verde também conta como um personagem dentro da iniciativa do combate, e um personagem com valor 20 de iniciativa. No turno do Covil, ele poderá fazer uma de 3 ações, mas ele não pode fazer a mesma ação por 2 turnos seguidos. A primeira ação pode criar raízes e galhos em uma área de até 20 pés que o dragão possa ver. Todas as criaturas que estiverem dentro dessa área vão precisar fazer um saving throw de força. Em caso de falha, elas ficarão presas por essas raízes. E em caso de sucesso ou falha, essa área apenas vai contar como um terreno difícil. A segunda ação vai criar uma parede feita com muitos galhos e espinhos. Ela vai ter 60 pés de largura, 10 de altura e 5 de espessura. As criaturas que estiverem na área de criação da muralha deverão fazer um saving throw de destreza. Em caso de falha, elas vão sofrer 4d8 de dano por perfuração vinda dos espinhos dessa parede, e também serão empurradas para longe. Também é possível atravessar a parede, destruí-la ou então simplesmente passar por cima, mas ainda assim, essa ação é muito interessante para atrapalhar o movimento dos oponentes do dragão. Por fim, a terceira ação é criar uma fumaça mágica em volta de um dos oponentes do dragão. Essa criatura precisa fazer um saving throw de sabedoria, e, em caso de falha, ficará encantada pelo dragão. Esse charme vai durar até o começo do próximo turno do Covil. Esses efeitos do Covil podem parecer pequenos, mas eles com certeza vão dar uma boa ajuda para o dragão durante o combate. E assim como foi o caso do Kraken, esse Covil também tem um efeito poderoso na região à sua volta. Ela pode ter um ou mais desses efeitos que eu vou listar para vocês. O primeiro efeito é criar passagens labirínticas por 1 milha em volta do Covil. Essas passagens serão criadas pela própria vegetação do lugar, e esse efeito vai dar uma impressão para os jogadores de que eles estão numa dungeon, só que a céu aberto. As paredes desse labirinto serão feitas de uma espécie de matagal rica em espinhos. Eles normalmente terão 10 pés de altura e 10 pés de largura. Eles também podem ser atravessados, mas eles são muito densos e muito espinhentos. Então, a criatura que tentar atravessar esse matagal vai receber um daninho todo turno. E a grande dificuldade de atravessar esse matagal é que a sua movimentação será dividida por 4. Os jogadores também podem tentar queimar esse matagal ou então atravessá-lo usando as suas armas, mas isso tem boas chances de chamar a atenção do dragão cedo demais. O segundo efeito é que dentro dessa área de 1 milha ao redor do Covil, o dragão verde não vai deixar nenhum tipo de rastro da sua passagem. Nessa área, só será possível rastrear o dragão usando meios mágicos. Como a magia do próprio dragão é muito poderosa nesse lugar, ele não vai ser afetado por nenhum tipo de impedimento natural da floresta, seja pelo labirinto ou por qualquer outro efeito de alguma planta do lugar. Essas plantas simplesmente vão se deslocar para fora do caminho do dragão. Por fim, o terceiro efeito é que os pássaros e os roedores da floresta podem ser considerados os olhos e os ouvidos do dragão. E normalmente qualquer outra criatura de tamanho médio ou maior que habita essas florestas, como cervos ou javalis, não vai ser encontrado na floresta de um dragão verde. E isso porque ele é um predador muito faminto e temido. Então ou ele acabou com a fauna local ou eles fugiram do dragão. Tirando os ataques de baforada desse dragão, que vai usar um saving throw de constituição, os outros ataques dele não tem nenhum mistério. Então eu nem vou entrar nos detalhes das estatísticas. Só vale lembrar que esse dragão verde é imune aos danos por veneno e a condição envenenado. Fora isso, eu só vou desejar boa sorte caso vocês tenham que enfrentar um bicho desses algum dia. Mas se você acha que o assunto sobre o dragão verde acabou, pode ir parando por aí. Eu também preparei um outro vídeo sobre esse tipo de dragão, mas ele é um Epic Forgery. Nesse outro vídeo, eu abordei que tipos de espólios diferenciados esse dragão pode deixar para os heróicos aventureiros que ousaram enfrentar tamanha ameaça. Não é nada oficial, mas ainda assim, o vídeo está imperdível. Então, não deixe de conferir. Abraços! Não se esqueça de curtir e compartilhar o vídeo, de se inscrever no canal e de avisar aos amigos que tem um conteúdo novo de RPG na internet. Críticas, dúvidas ou sugestões podem ser enviadas para epicquestbr@gmail.com ou pelo perfil do Facebook. O Epic Quest faz parte do Panela RPG, um portal de conteúdo RPGístico com vídeos, tirinhas e podcasts.